Olá pessoal do segundo ano, vamos continuar nossa aula de biologia falando sobre moluscos, né? Outra classe aí, outro grupo de animais invertebrados. E nós vamos dar continuação a respeito das características e vamos falar também das classes, né? Quais são as classes diferentes de moluscos que nós podemos encontrar. Nós encerramos o último vídeo falando sobre o sistema nervoso e o sistema excretor agora é por nefrídeos, né? Como que eles fazem a excreção, né? Como que eles filtram sangue? É através de nefrídeos. Esses nefrídeos, eles são como se fossem rins primitivos. É um aglomerado ali de tubos, né? Como se fosse tubos, uns caninhos ali bem finos por onde o sangue vai passar e vai ser filtrado, né? Então a excreção é através dessas estruturas chamadas de nefrídeos que vai ocorrer. Classes, né? Quais são as classes de moluscos que nós temos? Nós temos os bivalves, os gastrópodes e os cefalópodes, né? Que características eles apresentam e quais são seus habitats? Bom, os bivalves nós podemos encontrá-los em água doce, né? São dulcícolas, ou água salgada no mar. Os marinhos. Os bivalves recebem este nome porque eles apresentam a concha dividida em duas válvulas articuladas, duas partes, né? Então a concha deles apresentam duas partes divididas ao meio articuladas, como se fosse uma articulação. E uma característica importante deles é que eles não apresentam a rádula. Os bivalves não têm aquele órgão que tritura os alimentos, que eu falei no vídeo anterior. Eles não apresentam essa estrutura chamada de rádula. E quem são esses bivalves, né? Quem são esses moluscos representantes da classe dos bivalves? São as ostras e os mexilhões, né? Ostras e mexilhões são molúsculos pertencentes à classe bivalves, que tem a concha dividida em duas partes, em duas válvulas articuladas. Os gastrópodes. Por que esses molúsculos são chamados de gastrópodes? Gastro, estômago. Podes, pés. Então significa que os gastrópodes eles possuem o estômago sobre os pés. Gastro, estômago, podes, pés. Então o estômago se localiza nos pés desses moluscos aí. Eles podem estar presentes na água doce, na água salgada, né, no mar, ou podem ser terrestres, né? São os três tipos de habitats que nós podemos encontrar os gastrópodes. Quem são os representantes dos gastrópodes? As lesmas, os caracóis e os caramujos, né? Os caramujos aí também é muito importante. O caramujo do gênero Bionfalaria, ele é o hospedeiro intermediário do Esquistossoma mansoni, né? Causador da esquistossomose. Então nós encontramos aí nesses três ambientes diferentes aí: água doce, água salgada do mar ou terrestres. E por último nós temos aí os cefalópodes. O que significa um molusco cefalópodes, né? Sendo classificado como cefalópodes. Céfalo vem de quê? De cabeça. Podes vem de pés. Então significa que os cefalópodes eles têm a cabeça sobre os pés. Esses cefalópodes eles são marinhos, né? Todos eles são marinhos. Não vamos encontrar cefalópodes na água doce nem terrestre. Eles apresentam um tentáculo em volta da cabeça, né? A cabeça dele é grande e os tentáculos ficam em volta dessa cabeça. E os representantes do cefalópode são os polvos, as lulas e os náutilos, né? Que são os molúsculos da classe dos cefalópodes. Eles têm os olhos bem desenvolvidos, né? Eles se camuflam no ambiente, esses cefalópodes, para se livrar dos predadores. Eles se camuflam no ambiente e eles soltam também uma tinta
que vai confundir ali o predador, que vai fazer com que dê tempo dele fugir. Então, se ele vê que tem um predador se aproximando, ele solta a tinta ali no local, ali na água. Esse predador vai ficar confuso, não vai conseguir enxergar direito, e aí esse cefalópode, né, seja ele o polvo, lula ou náutilo, ele vai fugir, né, desse predador. Então ele tem um mecanismo aí de defesa contra predadores bastante interessante aí. Pessoal, esta foi a aula de hoje, né, as duas aulas a respeito de moluscos. Espero que vocês tenham compreendido e estaremos de volta aí na próxima aula. Qualquer dúvida, estamos à disposição de vocês. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço.